está aumentando para fazer 5 anos e está pagando mais enquanto isso, qual é a única coisa que você tem que fazer? É proteger o investimento que você fez. Olha a nação rubro-negra, Vigor Rubro-Negro na área, trazendo aquele react quente sobre o Mengão que você respeita. Hoje vamos analisar a opinião do ex-presidente Rodolfo Landim sobre a saída do Gerson. Bora pro vídeo. Não fala no Gerson. Não, por quê? Gerson. Por que o Gerson não? Não, cara, Gerson é porque eu não entendo. O Gerson eu não entendo. O que aconteceu? Eu não entendo. Assim. Então vamos. Também, me ajuda a entender que eu também não entendo. Então vamos entender, vamos pensar aqui. Vamos lá. Todos entendem, vamos entender juntos. Vamos tentar entender juntos. Vamos ver se nós conseguimos entender. Eu já falei como é que funciona esse troço. Então vamos lá. Um jogador, vamos lá, o Gerson. Eu vou falar aqui do que eu sei pelos jornais. É que o Gerson teria recebido uma proposta de um clube que é altamente capitalizado, que é o Zenit. Só vê lá quem são os administradores do clube, quem é que estão os donos do clube. Esquece. Você vai ver, esquece. O cara é altamente capitalizado. Ele teria recebido uma proposta de 29 milhões de euros. Ele tinha mais praticamente 3 anos de contrato. Era em março esse contrato. O que leva um clube, tendo praticamente 3 anos de contrato com o jogador, a renegociar o contrato desse jogador? Me explica. Com 3 anos à frente? É. Eu não vejo explicação. Eu vejo só uma. Eu só vejo uma. É o seguinte, esse jogador é tão importante para você. Você acredita tanto que esse jogador vai manter um desempenho excepcional no seu clube, que você tem interesse de estender de 3 anos até 5 anos o contrato dele. Você quer ficar com ele mais tempo. Você não quer correr o risco de perder ele ao final de 3 anos. Porque eu olho para ele e digo, cara, esse cara é muito especial para mim. Então, quando falaram para mim assim, eu li nos jornais, o Gerson está renegociando o seu contrato com o Flamengo, eu falei, porra, ele é hoje, talvez, se não o melhor, um dos 3 melhores jogadores que a gente tinha, é o nosso capitão do time. É o capitão do nosso time e tinha uma postura de capitão. Coringa, capitão. Importante dentro. E estava entregando mesmo. Para muitos o melhor do time. Não, sim. E vamos lá. É um jogador que não se lesiona. Sim. É um jogador que joga todos os jogos. Se for ver a estatística do Gerson, é um negócio impressionante. Não é um jogador que entra de vez em quando. Ele joga todos os jogos e numa qualidade excepcional. Nunca reclama. Termina os jogos exausto, morto, tirado do campo, mas correndo feito um louco o tempo inteiro. Então, assim, é um jogador, uma pedra preciosa que a gente tinha. Então, aí eu entendi. Falei, pô, o Flamengo tá indo aí. Porra, tá querendo estender 5 anos porque está entendendo que ele ainda tem vitalidade e vai jogar até seus 30 e poucos anos de idade. Nesse nível, é rubro-negro, é um grande rubro-negro, vou querer ficar com o Gerson. Concordo que é o segundo maior camisa 8 da história do clube? Ou é forte? Pô, eu não vivi tanto não, né? Porque esse meu avô falava de uns, de jogadores lá antigamente e tal, que eu com não, Adílio não comparar. Pois é, assim, mas o Gerson, eu sou fã total do Gerson, né? Assim, não só do futebol dele, mas da postura dele mesmo. E aí, seguindo o raciocínio... Bom, então vamos lá. Nós estamos lá. Então, vamos estender. Então, aí, o que você faz? Nessa linha, quanto é que vai valer ao final de 3 anos o passe dele? Então eu estou comprando o equivalente ao que vai valer 1/5 do passe dele ao final de 3 anos, ou 2/5, porque eu estou estendendo mais 2 anos, eu estou pagando antecipado, o equivalente, distribuindo isto, de repente pagando, nem sei se o Flamengo fez isso, mas parece que saiu uma informação de que o Flamengo pagou uma luva para ele, que eu nem sei se pagou, mas tinha lá um negócio de uma luva, e distribuindo isto ao longo do tempo como aumento de salário. Então, aumento o salário dele, porque ele daqui a 3 anos ia ter o direito de poder renegociar o seu contrato, com todo o dinheiro indo para ele, só que agora não vai mais, quer dizer, vai ter que esperar 5 anos. Então, é uma compensação por esse dinheiro que ele vai ter. Isso foi feito em fevereiro. Isso foi em março, né, que estava nessa... Por aí. Final de fevereiro. É isso aí, E aí, renegocia um contrato e sobe o salário dele, imagino, fazendo isso. E desce a multa. Quando eu renovei o contrato dele lá, o pai dele
Eu não conversava com pouquíssimos, para não dizer nenhum, pouquíssimos empresários. Mas no caso do Gerson, é o pai dele. E o Gerson, eu conheci o pai do Gerson quando o Gerson teve uma cirurgia delicada, que ele teve que fazer nos rins e tudo. Sim. Eu fui visitá-lo lá no hospital, fui com minha esposa para lá, fui visitá-lo, a gente ficou lá cercando ele lá e tudo, acompanhando, porque é uma situação bastante delicada. O pai dele me conheceu ali, ficou ali próximo de mim, me mandando mensagem sempre e tal. E cara, assim, voltando aqui, eu não entendia muito, entendeu? O que estava acontecendo, mas quando eu renovei, eu botei a multa dele em 200 milhões. O pai dele, 200 milhões de euros. O pai dele falou: pô, presidente, 200 milhões de euros? Ninguém vai pagar isso por ele. Eu falei: eu não estou dizendo que alguém vai pagar 200 milhões de euros por ele. Não quero que pague, não. Eu não preciso pagar 200 milhões de euros. O que eu quero com esses 200 milhões de euros é saber o seguinte: se alguém quiser arrancar o Gerson do Flamengo, vai ter que sentar aqui bonitinho comigo para poder negociar com o Flamengo, para saber quanto vai tirar do Flamengo. É isso. Isso aí tá certo, né, rapaziada? Eu também não entendi muito bem a questão de mudar a multa, não, né? Você pensa aí, um time hoje que é altamente capitalizado como o Flamengo, que ganha muito bem, se diz o clube que mais fatura no Brasil. Aí quer dizer que o capitão do seu time só vale 25 milhões de euros. Olha, assim, sinceramente, pra mim, essa diretoria cagou na retranca quando fez isso, viu? Abaixar a multa do Gerson, praticamente falou, né? Qualquer um pode vir aqui e pagar, porque o cara jogava muito, né, gente? Além de jogar muito, o que o Rodolfo Landim acabou de falar, né? Capitão do time, não se machucava, faz muita falta, né? Mas enfim, seguimos. Aí eu quero entender, eu só queria entender, assim, eu tinha um quadro do Jô Soares que eu achava entendendo. Não preciso explicar, eu só queria entender. Eu só queria entender. Então, assim, você tem um clube que chega com 29 milhões, te oferece 29 milhões. Aí o Gerson reclama que ele ia ganhar mais salário. Aí você chega, baixa, você aumenta o salário do Gerson. Mas se você está aumentando para fazer 5 anos e está pagando mais enquanto isso, qual é a única coisa que você tem que fazer? É proteger o investimento que você fez. Uma baita multa. É uma baita multa para ninguém te arrancar. Isso é verdade. Claro. Beleza. Aí o que o Flamengo faz? O Flamengo bota uma multa inferior à proposta que o cara tinha falado. 29 milhões de euros. O Flamengo botou uma multa de 25 milhões de euros. Qual a probabilidade que existia de na próxima janela ele não sair do Flamengo? Durou 2 meses, o cara veio com a proposta. 0. Se o cara queria pagar 29... Imagina se ele não vai querer 25. Você baixou, terminou a janela, você pega e baixa para 25. Deposita o dinheiro, acabou. E aí vem a justificativa que eu acho ainda pior, né? Não, a gente botou o valor que o Flamengo fica satisfeito receber quando você, pelo jogador, então se pagar isso, você pode levar o jogador embora. Meu amigo, é o seguinte, isso aí, vamos entrar num outro seara aqui, que é negociação. Não sei se você fez curso de negociação, se você fez curso de negociação, eu já dei aula de negociação na minha vida, tá? E aula 0 de negociação que você tem é saber o seguinte, a primeira aula, você entrou numa aula, é um conceito chamado ZOPA, Zona de Possível Acordo. Vamos pegar essa bandeirinha aqui. Vamos supor que essa bandeirinha aqui, eu tenho essa bandeirinha e você quer comprar ela por R$100. E eu só vendo aqui internamente, você não sabe por quanto eu estou disposto a vender. Uhum. Eu só vendo se você me der 120. Essa bandeirinha não vai ser vendida. Porque o máximo que você está disposto a pagar é 100. O mínimo que eu estou disposto a aceitar é 120. Então, nós não temos uma zona de possível acordo. Essa bandeirinha não será vendida. Tá certo? Perfeito. No entanto, se eu disser para você, se você disser assim, eu estou disposto a pagar, se você está disposto a pagar até 150 por essa bandeirinha, e eu aceito vender por 100, qual o preço que essa bandeirinha vai ser vendida? Por 100? Não. Por qualquer valor entre 100 e 150. Vai depender da habilidade que nós dois tivermos de negociar. Perfeito. Se eu for melhor do que você, eu vou puxar para cima. Um jogador de futebol, o valor de um jogador de futebol,
se você pensa num mercado de ações, ele é muito mais um valor de opção do que de uma ação propriamente dita para mim. Por quê? Porque o valor de um jogador de futebol depende de várias coisas. Dos últimos jogos que ele jogou, dele estar sendo convocado para a seleção brasileira ou não. Sem dúvida. Então, Histórico de contusão. Então você E o Gerson tava voando, meu Deus do céu. Você pegar e botar 25 milhões e tentar justificar isto dizendo, não, este é o valor a partir do qual, se pagarem eu estou satisfeito, significa que você está dizendo o seguinte... Está dizendo ao mercado... Por 100 você leva. E um jogador, como ele estava, apareceu depois um time lá na Arábia, apareceu um outro time, que pode levar por muito mais. Então, assim, para mim, é indefensável o sujeito pegar e tirar uma multa de 200 milhões e baixar para 25. E outra coisa, pelo que eu ouvi dizer, fizeram a mesma coisa na renegociação com o contrato do Pulgar. Disseram o seguinte, não, está passando aí, parece que, eu não sei, eu ouvi dizer 4 milhões de euros e tal. Um jogador que é titular absoluto da seleção do Chile. No Brasil deve ter meia dúzia de clubes que compraria hoje o Pulgar. Esquece. Na próxima, Imagina você no sabe exterior. qual é a probabilidade do Pulgar ficar no Flamengo, eu acho? Na próxima, se isso for verdade, 0. Vai sair também. Estão entregando o jogador. E assim, e outras negociações que eu não consigo entender. Você pega assim, pega um jogador de 20 anos, que foi jogar agora. Wallacian. Não, que acabou de voltar da Europa para cá, jogou no... Reinier, não. Vitor Hugo. Claro, o Flamengo ia dar de presente então presta atenção. e aí a Quantos oposição não jogadores deixou. de 20 anos no Brasil têm mais jogos pelo Campeonato Brasileiro do que o Vitor Hugo? Que eu saiba, assim, de cabeça nenhum. Não. Eu não me lembro sei. de nenhum. Eu Não não me sei. lembro de nenhum. Jogador que já testado na Europa, você ia dar pro Famalicão para ficar com 50 por 0. Para ficar com 50% de uma eventual venda que o Famalicão fosse fazer. Cara... É muita generosidade com o Famalicão. Rapaziada, pegando um gancho nisso aí, eu também não tinha entendido aquela negociação, não. Ia dar o Vitor Hugo, jogador que foi importante, né, na conquista da Copa do Brasil de 2022. Tem muitos jogos pelo Flamengo, você pega uma joia dessa e dá pros outros. Eu vejo muita gente vendendo a agenda positiva para essa atual diretoria, pessoal. Mas a gente também não pode deixar de criticar, não, né? Porque como é que você dá um jogador de 20 anos assim pros outros? Não, cara, é um negócio... assim, vender o Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros. Cara... Muito pouco. Inacreditável. Assim, são coisas assim que eu não sei. Cotaram o Pedro a 15 milhões. Esse caso do Pedro. Eu prefiro nem falar, porque isso aí tem já tem uns aspectos de ética, essa história aqui complicada. E eu, nesse momento, fico até com pena do Felipe Luiz, né? Porque acabou sobrando pro pobre. E aí, nação, curtiu o vídeo de hoje? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada do Mengão. Tamo junto. Saudações.